Bem-vindos à disciplina de Hidrologia Avançada. No vídeo anterior, nós discutimos o que é modelo. Inclusive fizemos uma discussão mais abrangente do que é modelo, à luz do conhecimento da filosofia da ciência. Então agora nós vamos de forma mais específica conversar sobre o que é um modelo hidrológico. E aí vamos ser mais específico agora no conhecimento da hidrologia e o que para a comunidade de hidrólogos é o que vem a ser o que são esses modelos hidrológicos. Então, do ponto de vista ontológico, né, do próprio ser, o que é que significa ser um modelo hidrológico? O que são modelos hidrológicos? São uma representação do ciclo hidrológico para um problema de interesse, capaz de descrever os seus aspectos mais relevantes, com capacidade de explicar de maneira bem sucedida o seu comportamento. Então, na comunidade hidrológica, o modelo hidrológico é uma representação. E qual é o objeto? Quais são os fenômenos que nós queremos nos apropriar quando nós desenvolvemos os modelos hidrológicos? São os processos, são os fenômenos associados a quem? Ao ciclo hidrológico. Tá certo? Então, o ciclo hidrológico é exatamente o nosso objeto de análise e de construção conceitual dos modelos. Tá certo? Então, e o ciclo hidrológico, não só o ciclo hidrológico na escala global, mas muitas vezes por um problema de interesse, um problema nosso de interesse, né, mais específico. A gente constrói modelos muitas vezes para resolver esses problemas, como a gente já conversou anteriormente, para descrever, analisar, prever uma parte específica aí da realidade. Então, vai escrever os aspectos mais relevantes e explicar de maneira bem sucedida como é que se dá o seu comportamento. Então, completamente aderente àquela visão representacionista do que é modelo. Por que é que nós precisamos usar os modelos de hidrologia? Os modelos hidrológicos são necessários por quê? Eles vão ser necessários exatamente para a gente poder compreender o comportamento dos sistemas hídricos, dos sistemas hidrológicos, prever os resultados desses sistemas. Essas duas dimensões já bastante debatidas por nós quando conversamos lá sobre o que é modelo, e também, aí já olhando um ponto de vista mais pragmático da engenharia, auxiliar a tomada de decisões sobre intervenções nos sistemas. Então, os modelos eles vão também ter essa função de auxiliar o processo de tomada de decisão e gerar algumas informações adicionais e complementares sobre aquele sistema que serão úteis para o processo de tomada de decisão ou para a nossa compreensão acerca da realidade hidrológica. Tá certo? Então, de fato, há uma necessidade para que a gente possa compreender os fenômenos, prever esses fenômenos, tomar decisões sobre esses fenômenos. Por que é que nós utilizamos modelos? Então, a utilização de modelos, como nos ensinou o meu querido professor Rubem Lalaina Porto, primeiro é porque a gente tem os modelos, para a gente vai analisar os sistemas reais. Né? Então, para analisar esses sistemas reais, a gente vai precisar de modelo, porque é muito mais caro você fazer uma intervenção e saber, do ponto de vista da engenharia, fazer a intervenção para depois saber se ela funciona ou não, do que representar a realidade representar a realidade através de um modelo. A partir dessa representação da realidade, construir as intervenções que a gente avalia que são importantes, e a partir daí você decidir sobre qual tipo de intervenção, se ela vai existir ou não vai existir. Então, do ponto de vista da engenharia, a necessidade do modelo ela se interpõe porque é mais caro você interferir na realidade para depois saber suas consequências do que você fazer uma análise e planejamento prévio utilizando modelos para poder tomar essa decisão sobre o que fazer. Um outro ponto importante que ele sempre dizia é que o modelo também é uma ferramenta de aprendizagem, de tentativa e erro. A gente pode aprender sobre como funciona a realidade, que é aquela ideia da compreensão de como é que os sistemas hidrológicos podem funcionar. E é mais barato esse processo de aprendizagem no modelo, esses testes que a gente faz. Então, o modelo tem, além dessa capacidade de nos fazer aprender, ele é também uma ferramenta de treinamento que a gente pode
transmitir de um grupo para outro informações, capacitar sobre os aprendizados que a gente tem sobre essa realidade. Às vezes é mais fácil utilizando as características do modelo. E eles possibilitam a gente poder então analisar essa realidade para de novo fazer previsões, né, explicar o comportamento do sistema e no nosso caso na engenharia até fazer uma identificação da relevância ou não, ou de como deve se dar um determinado tipo de intervenção apoiando os processos de tomada de decisão. Né? A aplicação dos modelos é muito diversa, os modelos hidrológicos é muito diversa na engenharia e recursos hídricos. A gente utiliza muitas vezes modelos para dimensionar sistemas de recursos hídricos, no dimensionamento, ou na análise de impacto. Né? Então você vai construir uma barragem, você vai poder decidir qual o tamanho dessa barragem a partir de simulações da operação do reservatório com diferentes tamanhos e para isso você vai precisar de modelos hidrológicos que transformem precipitação em vazões ou fazer algum tipo de modelagem hidrológica mais estocástica sobre séries de vazões afluentes para poder analisar o risco e a partir daí tomar uma decisão sobre o dimensionamento dos reservatórios, por exemplo, né, ou dimensionamento de um bueiro ou dimensionamento de qualquer infraestrutura hidráulica de drenagem urbana ou de construção de algum tipo de barramento ou de uma retificação de um rio. Para tudo isso você precisa informações sobre vazões e essas informações sobre as vazões advirão de algum tipo de modelagem hidrológica. Né? Assim também você pode também ter a necessidade ainda nessa fase de projeto, análise de impacto e às vezes, muitas vezes até impacto cumulativo de diferentes infraestruturas, de mudança do sistema, da configuração do sistema, a partir dos modelos hidrológicos. Né? E aí vão desde mudança do próprio sistema hidrológico, mudança do uso do solo, ou mudança das condições climáticas de precipitação, etc. Então, para os projetos, a partir de mudança do clima, etc. Então, para os projetos de recursos hídricos, nós utilizamos muito modelos hidrológicos para análise. Outro ponto é para o planejamento da operação do sistema. Você já dimensionou, né, você já tem aí um sistema que já está operacional, e aí você vai definir qual a regra de operação desse sistema. Ou seja, por exemplo, quanta água chega nos reservatórios afluentes aqui ao sistema Jaguaribe aqui do Ceará, e qual deve ser essa transferência para o sistema metropolitano, para abastecer a cidade de Fortaleza. De forma similar também, eu posso pensar em quanta água chega no sistema Cantareira, quanta água eu posso transpor para a bacia do Alto Tietê, para satisfazer as demandas de São Paulo. Para isso eu preciso de modelos hidrológicos que informem quais são as vazões afluentes, para poder a gente analisar riscos. Né? Então, esse planejamento operacional pode ser também do próprio setor hidrelétrico brasileiro, quais são as vazões que chegam aos reservatórios do sistema hidrelétrico, do sistema hidrelétrico brasileiro, para poder definir quais vão ser os despachos de energia hidrelétrica ou térmica, etc. Para tudo isso precisa ter informação do regime de vazões e os modelos hidrológicos eles são importantes nisso. E às vezes muitas vezes também para o controle de operação em tempo real desses sistemas, né? Não só a operação tática que eu acabei de sinalizar, como também a operação em tempo real do sistema. Então a gente vai precisar de modelos hidrológicos com uma gama muito grande de aplicações em recursos hídricos. E a gente avalia esses modelos hidrológicos, eles têm que ter algumas características desejáveis, tem que ter alguma qualidade. Né? Uma primeira delas é a precisão, que tem a ver exatamente com a aderência do modelo às observações que nós temos. Né? Quão bem o modelo representa a realidade. Né? Ele representa essa realidade de forma suficientemente próxima. Então, uma primeira qualidade que os modelos hidrológicos devem ter é exatamente essa da precisão. Salvar o fenômeno, né? Salvar os fatos, né? Ter uma grande capacidade de representar esses eventos, né? Isso é importante. Um segundo é que naquela escola lá da simplicidade é que os modelos sejam o mais simples possíveis, né?
Aí eu quero resgatar aqueles conceitos que a gente conversou, que eles devem ter essa simplicidade, mas eles, na medida do possível, mas eles devem também conseguir estar associado a algumas teorias, né, ter uma certa aderência a essas teorias e eles conseguir prever o que vai acontecer, né, que a gente já vai conversar um pouco mais para frente. Então, precisão, simplicidade, robustez. Né? Robustez é que esses modelos, pequenas modificações associadas às entradas dos modelos não gerem mudanças muito significativas nas saídas do modelo. Então, o modelo ele pressupõe que eles sejam modelos robustos nesse aspecto, né? Em função, inclusive, de que os sistemas de hidrológicos são sistemas mais complexos, né? E submetidos a grandes incertezas, inclusive incertezas muito grandes dos parâmetros de entrada desses modelos. Outra característica que é interessante que esses modelos tenham é a transparência. A gente pode, que esses modelos tenham a possibilidade de ser testados por diferentes modelistas, né? Então, ele não seja um modelo de um modelista só, né? Que a comunidade tenha, de hidrólogos tenha condição de analisar, testar. Então, para esse modelo tem que ter transparência, ele tem que ser relevante, do ponto de vista também de ter a capacidade de responder uma necessidade de algum tipo de uso ou de usuário, e ele tem que ser computacionalmente eficiente do ponto de vista de ele fazer seus processamentos num tempo razoável, né, que seja compatível com o uso e com a tomada de decisão que o modelo pretende. Então, são as características desejáveis. Né? Já fiz muita discussão sobre a questão da simplicidade, mas ela está sempre aí presente. Inclusive, para a busca da simplicidade foi uma das discussões que o grande hidrólogo James Dodge ele fez. Vamos aqui agora pegar um pouco essa trilha do Dodge e discutir um pouco sobre esses modelos hidrológicos e essa dupla função que às vezes a gente já discutiu anteriormente, logo no início do nosso curso, nos primeiros vídeos. Nós dissemos que a hidrologia ela tinha uma dimensão de uma ciência, uma geociência, e por outro lado ela nasce e tem uma função também de engenharia. Né? Então a busca, o objeto de um cientista e o objeto de um engenheiro, a forma de enxergar o problema e o que ele vai atrás no modelo são às vezes diferentes. Né? Às vezes o engenheiro também é cientista, certo? E aí ele vai buscar essa dupla função. Mas normalmente quando a gente dá o olhar, o indivíduo, a gente dá o olhar do ponto de vista de uma pesquisa científica, o cientista de pesquisa ele usa observações principalmente como uma base de comparação entre as previsões baseadas em hipóteses alternativas e combina hipóteses confirmadas em um sistema teórico que lhe permite compreender a natureza. Então, aqui de forma mais específica. Então, você tem a observação, você vai ter aqui o entendimento para poder ter a previsão. Então, quando a gente está numa abordagem mais científica, tá certo? A gente está olhando mais as observações e as predições do ponto de vista de entender como é que os processos eles ocorrem, né? Por que os fenômenos ocorrem. Na engenharia, normalmente a gente utilizou os modelos de uma forma diferente. A gente tem a observação, você tem um certo entendimento, mas você faz uma predição dos processos, e essa predição aqui ela vai permitir um maior controle sobre esses eventos hidrológicos, né? Porque normalmente a engenharia está preocupada em construção de infraestrutura. Então, aqui para o engenheiro, né, ele usa a observação para a verificação das previsões, que ele usa com esforço para controlar os materiais e forças da natureza para o uso e benefício do homem. Então, na realidade, aqui, mais do que entender o que é que estava acontecendo no processo, a gente está querendo prever para controlar. Né? Então, a hidrologia, como uma das ciências da Terra e com base no desenvolvimento dos recursos hídricos, preocupa-se com ambas as funções. Então, o hidrólogo, né, ele tem esse olhar do engenheiro em grande medida, e esse olhar do cientista também em grande medida, e ele tenta então incorporar um pouco esses dois mundos. Né? E aí ele vai tentar exatamente entender as diferentes relações que podem existir
para entender os processos hidrológicos, né, para predizer esses processos hidrológicos e analisar essa questão da infraestrutura. Nesse artigo ainda das leis hidrológicas, o Dodge traz esse gráficozinho que eu acho extremamente interessante, que ele diz, né, que as bacias hidrográficas, elas normalmente são sistemas que ele chama de sistemas complexos com algum grau de organização. Vamos entender um pouco isso, tá certo? E aí é quando a gente vai discutir essas leis. Por exemplo, se você pega aqui um corpo material, né, e uma organização relativamente simples e mecanicista. Você tem um corpo material, você aplica uma determinada força, você tem uma inferência sobre qual é a massa desse corpo, você vai ter um cálculo da aceleração. Então, esse tipo de sistema, a gente pode considerar como sendo um sistema relativamente simples. Tem uma baixa aleatoriedade e uma pequena complexidade. Então, para esses sistemas, a gente tem condição de definir esse tipo de leis, né? Tem outros sistemas que eles são extremamente aleatórios, né? Tem um nível de aleatoriedade grande, são sistemas complexos, mas tem uma complexidade desorganizada, né? Por exemplo, você tem aqui toda a teoria dos gases tá olhando para um sistema de uma aleatoriedade grande e uma complexidade desorganizada. Para esses sistemas, né, a física estatística consegue ter aí uma abordagem interessante, né, e consegue resolver boa parte desses problemas. No nosso caso, dos problemas ligados à hidrologia, nós estamos aqui no meio termo, né? Tem um nível de complexidade e um nível de incerteza que nem permite a gente utilizar, por exemplo, física e estatística para resolver os problemas, nem eles estão nessas leis mais simples, às vezes determinísticas, né, que estabelece para esses sistemas mais simples. A gente está aqui do que ele chamou de uma organização complexa do sistema. Para isso há uma certa aleatoriedade e há uma certa estrutura, né? Então os sistemas de recursos hídricos vão estar nesse domínio aqui de sistemas organizados complexos, que aí nesse caso aqui eles são mais difíceis do ponto de vista da modelagem, porque nesse caso aqui a gente tem até um tratamento mais analítico, nesse caso aqui você pode ter um tratamento estatístico, e aqui você vai ter que ter esse tratamento analítico e estatístico de forma simultânea para poder operar esses sistemas mais complexos, né? A teoria geral dos sistemas é intelectualmente oposta à abordagem clássica baseada no reducionismo, né? Que divide os problemas complexos em subproblemas solucionáveis e então sintetiza as soluções individuais, né? Então, aqui, a abordagem que a gente vai ter que olhar esses sistemas, no caso que o Dodge sinalizou também de forma muito intensa, e outros depois eu vou citá-los, foi uma abordagem olhando a parte utilizando mais teoria dos sistemas para poder tratar com esse nível de complexidade que nós temos nos processos hidrológicos, né? E aí foi a primeira abordagem que a gente teve da modelagem hidrológica, foi exatamente trabalhar os sistemas hidrológicos e representar o ciclo hidrológico, os processos hidrológicos com uma abordagem mais de teoria dos sistemas. Depois que cresce e avança uma hidrologia baseada, fundada nas bases mais físicas, de representação dos processos de transporte de massa, momento e energia e as equações de estado do sistema, né? Mas a primeira abordagem, por conta dessa justificativa da complexidade, se deu fundamentalmente a partir de uma abordagem de análise de sistemas. Então, para isso, né, a gente precisa definir então o que é um sistema. Então, o Dodge, utilizando essa definição de Dodge, um sistema é qualquer estrutura, dispositivo, esquema ou procedimento, real ou abstrato, que se relaciona em uma determinada referência de tempo, uma entrada, causa e estímulo, de matéria, energia ou informação, e uma saída, efeito ou resposta, de informação, energia e matéria. Então, um sistema que vai se caracterizar, então, por uma estrutura, um esquema, um procedimento, tá certo? Que essa estrutura, esquema, um procedimento recebe uma entrada, processa essa entrada e uma saída. Essa entrada pode ser uma entrada material, de energia ou de informação, e a saída também pode ser de informação, energia ou matéria. Então, o sistema ele vai ser descrito assim. E o sistema hidrológico, né,
ele pode ser definido a partir dessa definição. E a gente vai analisar quais são os estados desse sistema e como é que se dá essas funções de transformação de entrada e saída do sistema. Tá certo? Então, dessa lógica do DOD, a gente tem aqui os sistemas hidrológicos, são sistemas operacionais, eles têm uma entrada, processo essa entrada, uma saída, eles têm leis físicas, né? E existe uma certa natureza dessa estrutura desses sistemas. E foi assim que começou a modelagem hidrológica, tentando representar esses processos com algumas hipóteses de reservatório linear, de linearidade desses processos. Né? Foi assim que começou um pouco essa modelagem. E o DOD, ele dizia o seguinte, que tem alguns tipos de problemas de análise e problemas ligados à questão de síntese. Né? Na análise de predição, você tem uma entrada, conhece o sistema e vai prever uma saída. Uma análise de identificação de qual é o sistema, você conhece a entrada e a saída, quer fazer essa identificação. Uma análise de detecção, você sabe como o sistema, a estrutura do sistema e sabe a saída, e você vai tentar identificar quais são as entradas do sistema. No caso de recursos hídricos e dos modelos hidrológicos, especificamente, a gente vai ter, muitas vezes a gente conhece a entrada e a saída, mas desconhece completamente qual é a estrutura do sistema, e o desafio inicial, inclusive, é que estrutura do sistema é esse. Né? Você tem chuva e tem evapotranspiração e tem vazão, mas não sabe exatamente como é que se dá o processo hidrológico na bacia. Isso ele chamou de um sistema de síntese e de simulação. Tá certo? Então, boa parte das nossas análises de modelagem hidrológica estão associadas a identificar qual é a estrutura e os processos que vão acontecer dentro do próprio sistema hidrológico. Tem às vezes a gente vê muito esses gráficos de representação dos processos hidrológicos, mas normalmente as pessoas que trabalham com análise de sistema gostam muito de caixinhas, tá certo? Então, eles representam o sistema hidrológico com essas caixinhas que informam quais são aí as componentes do sistema e quais são os fluxos que acontecem nessas componentes do sistema. Então, aqui, o ciclo hidrológico, então, ele é se você considerar o ciclo hidrológico como sendo um movimento de umidade da água da terra, ele é um sistema fechado, né, que é até o título do artigo do DOD. E esse ciclo fechado ele é composto, então, por um componente oceânico. Né? Esse componente oceânico ele evapora uma parte dessa água dos oceanos para a atmosfera, tem uma parte de precipitação. Essa atmosfera aqui ela recebe radiação de onda longa e onda curta. Né? Tem um movimento entre diferentes componentes da atmosfera, diferentes compartimentos da atmosfera, tem transferência entre esses compartimentos da atmosfera de umidade, tem umidade que sai e umidade que entra nesses compartimentos, então tem um transporte de umidade feito na atmosfera. Uma parte dessa atmosfera está sobre os oceanos, outra parte está sobre os continentes. Essa parte sobre os continentes vai ter precipitação e evaporação sobre a superfície das encostas. Uma parte dessa água infiltra, outra parte se torna escoamento superficial direto que chega na rede de canais. Uma dessa água que infiltra vai chegar aqui no escoamento subsuperficial, na parte não saturada do solo, e esse escoamento subsuperficial pode chegar ao rio. Outra parte percola de forma mais profunda, essa percolação de forma mais profunda entra aqui no aquífero. Uma parte dessa água do aquífero pode vir para o canal. Essa água dos canais fluviais, dos rios, vão chegar a oceanos ou algum grande lago. Né? E aqui ele coloca, inclusive, como interrogação, as trocas que podem haver de umidade ou de água com a própria litosfera. De fato há, né? É difícil quantificar, especificar, mas, por exemplo, você tem na liberação de vulcões, ou então mesmo no próprio movimento tectônico que vai existir, vai ter aí água que vai ser estocada de forma mais profunda na litosfera, vai ter água que vai ser liberada, que está guardada, inclusive nas próprias estruturas das rochas, também vão ser liberadas em vulcões, etc. Então, existe aqui esse movimento, só que normalmente a gente despreza tudo isso. Então, esse processo aqui a gente considera desprezível, ou até por não conhecermos muito, ele não vai afetar em grande medida o que a gente vai considerar como ciclo hidrológico na escala
planetária como um todo. Então, na escala do planeta, esse ciclo hidrológico considerado como esse movimento de umidade, ele é considerado como sendo fechado. E a modelagem disso, e a representação disso está mais naquilo que a gente chamou inicialmente de uma hidrologia global. Tá certo? Mas normalmente a gente não vai estar interessado nessa hidrologia mais global. A gente vai estar mais interessado muitas vezes em uma bacia hidrográfica, uma região mais delimitada, que não é o planeta todo, né? Ela pode aí ser uma grande bacia, vai ter uma área relativamente grande, pode ser até uma bacia muito pequena, mais específica, relativamente pequena. Então nessa área da bacia, os processos mais importantes é um recorte daquele lá, né? Você vai ter aqui a superfície. A gente normalmente não modela tanto o compartimento atmosférico. O compartimento atmosférico vai entrar como sendo uma forçante de precipitação e de evaporação, e nós vamos ter uma parte dessa água do solo também vai ser transpirada, né, por função inclusive da estrutura radicular das plantas, que vai capturar a água do solo e levar para a atmosfera, né, e a gente vai ter então escoamento direto, o escoamento superficial direto, que é a precipitação efetiva, o escoamento subsuperficial, o escoamento subterrâneo, aqui é a percolação profunda, que vai chegar na rede de canais. Então esse aqui é um recorte lá de como é que vai representar numa análise de sistemas o ciclo hidrológico. Então a ideia é que a gente identifique qual é a evolução do estado de cada um desses compartimentos e que equações de fluxo são essas que a gente vai utilizar, né? De uma forma simplificada, então a gente vai dizer que tem a precipitação, que vai ter o escoamento superficial direto. Uma parte dessa precipitação então vai se tornar precipitação efetiva, que vai fazer parte do escoamento superficial direto. Outra parte vai infiltrar e vai gerar umidade do solo. Uma parte dessa vai evapotranspirar. Outra parte recarrega o aquífero, que forma o escoamento de base. Escoamento de base com escoamento superficial direto vai formar o escoamento dos rios. Então, esse aqui é o esquema, né, básico de modelagem que vai ser utilizado nessa lógica de análise de sistemas. E o que é que a gente vai tentar fazer? Identificar quais são as mudanças de estado que vão existir nesses compartimentos. Vamos tentar identificar funções, né, que façam essa partição entre precipitação efetiva e infiltração, funções de transferência com relação à questão da recarga, função que caracterize, dado o estado do aquífero, qual vai ser o escoamento de base, e assim sucessivamente. Então essa seria a ideia da modelagem que a gente faz com a lógica de análise de sistema. Obviamente a bacia, pode ter a bacia, nessa bacia você pode subdividir essa bacia e essas respostas que nós vamos ter, essa estrutura simplificada do comportamento da bacia, pode ser para a bacia como um todo, ou pode ser para unidades menores da bacia. Isso aí também pode ser incorporado nessa lógica de análise de sistemas. Então, para cada uma dessas unidades de bacia ou para a bacia como um todo, vamos ter aqueles sistemas lá, daquelas estruturas, né? Que normalmente a gente vai simular aquelas estruturas de estado como sendo reservatório superficial, reservatório subterrâneo, etc., para poder representar aquelas estruturas, e o estado do reservatório seria o estado do sistema em determinado momento. Então, a gente pode fazer esse mecanismo de divisão, né? Você tem a bacia, fazer uma divisão então em subbacias. Essas subbacias a gente tem inclusive diferentes unidades de resposta hidrológica. O que são essas unidades de resposta hidrológicas? São áreas homogêneas, onde você tem características similares de solo, de vegetação, etc., que elas, para o mesmo estímulo de precipitação, elas vão gerar características similares do ponto de vista do padrão de escoamento e do comportamento daquela região quanto à ocorrência da água e à distribuição da água naquela região. Isso é uma unidade de resposta hidrológica, que depois a gente vai definir, inclusive, com mais detalhes isso. Então, a ideia do sistema é um pouco essa, né? Então, de você representar, então, esses compartimentos, que são os elementos básicos que compõem o processo hidrológico, e as funções de transferência entre esses compartimentos, né? Isso pode, inclusive, ter uma estrutura mais desagregada ou mais agregada, tá certo? Então, a gente tem essa análise, essa formulação, essa construção desse tipo de modelo
que eu acabei de comentar, que é uma abordagem mais olhando a questão de teoria dos sistemas, ela não é única. Tem uma outra forma também de trabalhar e construir modelos hidrológicos, que é o que a gente chama de modelos hidrológicos de base física. Então tem os modelos hidrológicos de base física e tem aqueles modelos hidrológicos com abordagem na teoria dos sistemas. Recapitulando, a abordagem de sistemas para a investigação hidrológica incorpora medições de variáveis observáveis do ciclo hidrológico e o desenvolvimento de relações explícitas entre esses parâmetros, né, que são aquilo que a gente conversou, essas funções de transferências e essas estruturas. E tem os modelos hidrológicos de base física, que envolvem investigação científica sistemática dos mecanismos dos processos componentes dentro do ciclo hidrológico. O que é que ele está dizendo aqui com isso? Nesse artigo clássico aqui, foi um dos primeiros artigos a fazer essa proposição de uma estratégia, de uma estrutura de modelos de base física. Ele está dizendo o seguinte, que a ideia básica dos modelos de base física é representar os processos hidrológicos, representar esse processo hidrológico através das equações de transporte, de momento, de massa, de energia e das equações de estado, tá certo? Então, a partir da representação dos processos hidrológicos, a partir dessas equações de transporte, momento, massa, energia e das equações de estado, a gente teria condição de representar os processos físicos que acontecem numa bacia. Tá? Essa é a ideia básica dos modelos hidrológicos de base física. Então, eles não utilizariam essas funções empíricas mais comuns e essa estrutura de caixa e de reservatórios da forma como é feita nos modelos de análise de sistema e trabalhariam centralmente utilizando essas equações de transporte, né? E a partir delas seriam construídos. Né? Então, os objetivos desses modelos de resposta hidrológica, normalmente a gente já viu, né, sintetizar eventos hidrológicos do passado, prever futuro, avaliar os efeitos de mudanças artificiais impostas pelo homem no regime hidrológico. E essa função 3 aqui, os modelos hidrológicos de base física, é onde eles têm uma das suas grandes justificativas, né? Eles se justificam muito em função disso, que os modelos hidrológicos conceituais eles têm um pouco mais de, talvez tenham, talvez mais dificuldade de entender algum tipo de mudança, então eles seria aí um aspecto importante desses modelos de base física. Isso é uma meia verdade, porque boa parte hoje do que a gente está conseguindo analisar de modelagem de uso do solo, mudança do uso do solo, os modelos são claramente modelos também conceituais. Os modelos de base física, de fato, eles, apesar do esforço que eu vou já comentar atual muito grande, no primeiro momento, eles se concentraram muito em pequenas bacias, em função de uma dificuldade estrutural que esses modelos têm, que é exatamente a informação de dado, a heterogeneidade, a variabilidade que nós temos na ocorrência, por exemplo, do solo, e por função do solo e outras características, mas, por exemplo, citando aqui o solo de forma específica, você vai ter diferentes parâmetros do solo, diferentes parâmetros para o escoamento da água no solo, e isso geraria problemas na infiltração. De forma similar, né, outros processos hidrológicos teriam essa heterogeneidade na ocorrência, inclusive espacial, que fariam com que faz com que se torne muito difícil, né, a aplicação dos modelos de base física. Isso aqui requer uma quantidade de parâmetros relativamente maior. Né? Então, esses modelos de base físicas, eles precisam aqui de uma definição de como é que se daria a estrutura do modelo, né? Como é que se daria a estrutura de conexão. Eles requerem aí uma estrutura de entrada meteorológica, obviamente, a entrada de parâmetros do escoamento, como número de Mane, permeabilidade do solo, né, e essas características todas e a estrutura matemática para isso. Então, são todos esses aspectos, né, que representam aqui a estrutura da bacia, precisam ser bem representados desses modelos hidrológicos de base física. Eles podem ser por subbacia, mas também pode ser por célula. Né? Então, na célula ele vai representar inclusive a estrutura da topografia, essa estrutura da variabilidade espacial desses parâmetros de filtração, etc. E como é que ocorre em cada quadrícula dessa, esses processos precisam ser bem representados.
Então, para que aconteça isso, essa representação, eles precisam normalmente de uma componente do modelo que vai tratar da precipitação e da evaporação, ou seja, a relação com esse compartimento atmosférico, uma componente desse modelo que vai trabalhar as equações que representam o processo de infiltração e escoamento da umidade no solo, né, e aí a parte inclusive da infiltração e do escoamento na parte não saturada do solo, teria aqui uma componente do escoamento em água subterrânea e teria aqui um escoamento na encosta e no canal. Então, na primeira abordagem desses modelos, eram essas quatro componentes que a gente poderia identificar. Depois a gente vai ver que existe aí, hoje em dia, os modelos de base física, eles têm um conjunto de componentes bem maiores, e eu vou depois mostrar para vocês. Mas logo no início era isso que estava sendo visto, e essas componentes, elas eram modeladas a partir de equações equações diferenciais parciais que representavam o conjunto dos processos, né? Equações diferenciais parciais que representavam o processo de infiltração e de escoamento na região não saturada, equações aqui que representavam o processo de escoamento de água subterrânea e as equações que representavam o processo do escoamento na encosta e no canal, né? Que aí são as equações de Richardson, as equações aqui de Saint Venant, tá certo? Para a encosta e para o canal. Então, a resolução dessas equações diferenciais parciais é que possibilitariam a representação do ciclo hidrológico numa determinada bacia. Obviamente, essas equações elas precisam de uma quantidade muito grande de parâmetros, né? Se você pega aqui a equação de Richard, você vai ter aqui parâmetros com um nível de uma não linearidade extremamente grande, né, na parte não saturada do solo, né? Então, aqui você vai ter uma dificuldade, então, inclusive esse solo de uma região para outra muda, né? Aqui você vai ter aqui, no próprio overland, né, na encosta, você vai ter aqui um escoamento que vai ser representado pelas equações de Saint Venant, ou uma simplificação das equações de Saint Venant, que são as equações de onda cinemática. Mesmo aqui você vai ter rugosidade diferente, número de mangue diferente aqui nessa encosta, né? Os efeitos da topografia também são relevantes nisso. Então, todas essas informações que têm uma variabilidade espacial muito grande, elas tornam extremamente desafiador a implementação desse tipo de modelo, não obstante eles serem modelos interessantes porque eles representam toda a física, né, todas as teorias que estão por trás deles são teorias físicas que tem aquilo que a gente já chamou anteriormente, aquela questão mais holística de você construir modelos e explicações na hidrologia que estejam associadas a outras teorias que já são teorias já reconhecidas e consolidadas em outras áreas do conhecimento. Isso é sempre interessante, mas existia aqui uma limitação prática extremamente grande para a implementação desses modelos que se tratava exatamente dessa base de dados, né? Então, hoje tem crescido muito esse movimento de tentativa de utilização desses modelos de base física, tá certo? Então, tem um esforço grande. Esse esforço, na realidade, ele se justifica com alguns aprimoramentos que aconteceram mais recentemente do ponto de vista de novas tecnologias de aquisição de dados, né, dados de satélite e outras informações que permitem a gente ter uma informação espacial mais bem detalhada. Tem também uma dimensão que a capacidade computacional cresceu imensamente nas últimas décadas. Então, em função disso, tem um esforço muito atual de uma utilização mais ampla desses modelos baseados em processos físicos, né, com aquelas equações que a gente já conversou. E aí tem esse artigo que é muito interessante, parte 1 e parte 2, na parte 1 que é a parte conceitual e a parte 2 uma parte mais que define as equações que eles estão recomendando, mas eu vou fixar aqui mais nessa parte 1 que ele discute essa base conceitual e o que é necessário para a melhoria desses modelos de base física, né? Então ele tem um desafio das equações apropriadas para simular os fluxos de água, energia e momento,
para diferentes subsistemas dentro do domínio do modelo, que dentro do domínio do modelo tem diferentes contextos, né? E aqui utiliza até o conceito de subsistema. Representar a variabilidade dos processos hidrológicos e biofísicos em uma hierarquia de escalas espaciais, né? Isso é um dos grandes desafios, que é o desafio da escala. Os processos hidrológicos, eles que acontecem numa escala, tem, por exemplo, numa escala menor, se você representar bem os processos hidrológicos em escala mais local, vão existir propriedades emergentes desse sistema hidrológico em escalas maiores, que às vezes não são bem representados só pela acúmulo, a superposição, a representação nessa escala menor. Então, essa representação dos processos em diferentes escalas, né, hierárquicas do sistema, da grande escala para a escala mais local, né, da grande escala espacial para a escala mais local espacialmente, esse continua sendo um desafio importante. Resolver as equações do modelo, incluindo o acoplamento do processo em diferentes subdomínios do modelo, então ainda tem aí um desafio ainda de modelagem desses equacionamentos, né? A estimativa dos dados de entrada e parâmetros do modelo, aquilo que a gente falou para vocês aqui sobre a questão da heterogeneidade dos dados e como é que esses dados vão se comportar. Então essa incerteza da estrutura espacial é extremamente significativa. Nós já discutimos isso inclusive no início do curso. E como é que a gente caracteriza as incertezas do modelo. Então aqui são alguns desafios para o aprimoramento desses modelos de base física, tá certo? Esses modelos de base física, eles têm alguns critérios que são similares ao que a gente já discutiu de forma mais geral para a tomada de decisão sobre como deve se dar o processo de modelagem e de seleção desses modelos, né? Aí a gente tem aqui como critério aqui a fidelidade, né? Que o modelo deve ter com os dados observados, que a gente já conversou sobre isso, a complexidade, quais os processos devem ser representados explicitamente, porque tem muita complexidade dos processos hidrológicos, alguns processos precisam ser representados de forma explícita e outros não, né? A praticidade do modelo, que tem a ver com o custo computacional, existência aí para a modelagem desejada, e a questão clássica para os modelos também os modelos de base física, que é a disponibilidade de dados. Existem dados suficientes para forçar os modelos hidrológicos espacialmente distribuídos, considerando esse tipo de representação? Então, quando a gente vai ou construir, ou analisar, ou selecionar um modelo de base física para nós implementarmos, não é isso? A gente tem que olhar essas questões. E aí, não só de base física, esses critérios também eu diria que são válidos também para os modelos que nós consideramos modelos com abordagem de análise de sistemas, né? Esses modelos de base física e a modelagem, inclusive, que está muito associada aí, que são a modelagem distribuída, hoje em dia, de certa forma, continua tendo duas escolas, né? E de duas classes de modelos. Um modelo que a gente podia chamar de modelos modernos da superfície da Terra, que é o Land Surface Models. Esses Land Surface Models, eles estão mais interessados no feedback dos processos biofísicos e hidrológicos e esses feedbacks com a atmosfera terrestre. São modelos que estão preocupados muito intensamente com a componente vertical desses modelos, né, que são os modelos que são acoplados aos modelos de climáticos, né, seja de mudança do clima, previsão do clima sazonal, né, esses modelos que querem analisar a própria dinâmica da vegetação. Então, esses modelos são modelos interessantes e têm essa perspectiva. E tem os modelos hidrológicos, digamos assim, mais clássicos, tá certo? Para essa aplicação da modelagem hidrológica de base física, que são os modelos hidrológicos que são usados para uma ampla gama de problemas de aplicação na engenharia, tá certo? E aí, no caso aqui, o que vai interessar mais é essa parte de previsão de cheias, secas, né? E a questão do controle que nós discutimos anteriormente.
vai tentar entender essas relações e modelar de forma mais adequada os fluxos para poder entender os processos e ter essa pressão. E os modelos hidrológicos mais estão focados mais na vazão, que normalmente é um parâmetro fundamental para o dimensionamento de infraestruturas hidráulicas, né? Então, e que são as estruturas de controle do sistema, e é por conta disso, e aí esses modelos são modelos mais, os modelos hidrológicos da linha mais hidrológica, mais clássica, tá bem? Esses modelos, nessa abordagem aqui, a gente vai ter que ter diferentes domínios do modelo, né? Como eu falei, a gente discutiu um pouco aquelas 4 componentes que nós tínhamos no modelo hidrológico de base física lá, inicialmente proposto nos anos 60, né? E aqui a gente já vê que surgem, inclusive com esse olhar também, que é o olhar do Land Surface Model, vocês tem componentes que surgem de forma mais intensa. Por exemplo, uma componente que vai surgir é o balanço, aqui vai ter o que é azulzinho, é balanço de água, de transporte de umidade, e o que é vermelhinho aqui é o balanço de energia. Por exemplo, o balanço de energia, para esses modelos de Land Surface Model, é muito importante representar como é que se dá o balanço de energia, entendendo aqui o comportamento da vegetação, tá certo? Então, o que vai, quanta radiação chega, quanta radiação vai chegar aqui embaixo, essa radiação que chega aqui aqui no pé daquizinho da árvore aqui vai estar associada ao próprio derretimento de gelo e outras coisas mais. Então eles vão querer representar melhor esse tipo de fluxo, né? Então você vai incorporar outros domínios, inclusive, no modelo, né? Os autores desse artigo aqui, eles propõem até uma visão mais unificada da abordagem hidrológica, porque eles acreditam que até mesmo modelos de base física ou modelos de base de análise de sistemas, normalmente os modelistas, eles têm 2 pressuposições que são comuns a eles. Primeiro é que a maioria dos modeladores hidrológicos compartilham um entendimento geral comum de como os fluxos dominantes de energia e de água afetam a evolução temporal dos estados termodinâmicos do sistema. Então, os processos hidrológicos são, digamos assim, uma base comum sobre a qual os modelistas eles operam, e esses processos hidrológicos, o entendimento deles é um entendimento mais homogêneo, sem grandes discordâncias entre os modelos hidrológicos. E o segundo é que as principais questões científicas do desenvolvimento do modelo são como é que a gente representa as variáveis espaciais do modelo, como é que se dá a conectividade hidrológica do modelo em todo o domínio. A conectividade hidrológica é a água que precipita, como é que ela vira escoamento e qual a conexão desse escoamento da encosta com o escoamento na superfície, qual a conexão desse escoamento na superfície com o processo de infiltração, como é que ele se conecta com a água subterrânea. Então, essas conectividades hidrológicas, né? E a questão da variabilidade espacial dessa conectividade e dos parâmetros dessa conectividade. E a outra questão é a parametrização dos fluxos de água e de energia nas diferentes escalas. Então, essas são 2 questões que unificam todo mundo. Então, em função dessas 2 questões, eles acreditam que daria para propor um modelo mais unificado, tá certo? E eles propuseram aqui uma lógica de trabalhar essas questões desses modelos mais unificados, que poderia ter tanto uma abordagem aí de análise de sistemas, como uma abordagem de modelos de base física, tá? Então, eles aqui tem 2 conceitos que são importantes, que são usualmente utilizados em hidrologia, somente quando a gente trabalha essa parte de modelagem hidrológica, ela é distribuída, inclusive, esses modelos, esses 2 conceitos, eles ganham mais relevo ainda, que é o conceito de unidade de resposta hidrológica e de grupo de resposta hidrológica, né? Mas vamos entender um pouco aqui, né? Você tem aqui uma bacia hidrográfica, e essa bacia hidrográfica você pode fazer aqui uma divisão dessa bacia hidrográfica em quadrículas ou em subbacias, né? Então, essa divisão aqui em quadrícula e subbacia, e você pode representar essas quadrículas ou essa subbacia de forma concentrada ou através de uma grade. Então, uma unidadezinha, mesmo sendo aqui uma subbacia, você pode dizer que ela tem unidades diferentes, ou ser uma unidade só, ou definir alguns tipos de polígonos
diferentes aqui dessa regiãozinha. Essa área que é uma subbacia, uma quadrícula, tá certo? Que a gente, quando a gente fez essa divisão, a gente chamou de grupo de resposta hidrológica. Dentro dela a gente vai ter as unidades de resposta hidrológica. Cada unidade de resposta hidrológica, ela vai ter características, por exemplo, cada uma vai ter características similares da resposta hidrológica. Vamos ser mais preciso e específico com relação a isso. Vamos olhar aqui essas duas definições e depois eu volto aqui ao quadro. Né? Então, o que é que a gente chama de grupo de resposta hidrológica? As principais características do grupo de resposta hidrológica são: os grupos de resposta hidrológica podem ter qualquer formato, ou seja, podem ser quadrículas, bacias, etc. A área de cada grupo deve ser espacialmente contínua. Então, aqui é um grupo de resposta hidrológica, né? E esse grupo de resposta hidrológica ele tem uma unidade, né? Diferente da unidade de resposta hidrológica, que uma unidade de resposta hidrológica pode ter essa região aqui da bacia pode ter características similares a essa aqui. Então, nessas duas aqui, a gente pode dizer que tem a mesma unidade de resposta hidrológica, não obstante elas estarem em grupos de resposta hidrológica diferentes. Então, o grupo de resposta hidrológica está mais associado à estrutura espacial, e a unidade de resposta hidrológica está mais associada ao tipo de resposta hidrológica que o sistema hidrológico vai ter com relação aos inputs de precipitação e de evaporação. Voltando para cá, então, as áreas das GRUs devem ser espacialmente contínuas. Essas GRUs podem ser de qualquer tamanho, em princípio, tá certo? De qualquer forma. O cálculo para cada uma dessas são realizados separadamente. O escoamento total da GRU é incluído vai do escoamento que vai para o rio. A unidade de resposta hidrológica, ela tem a unidade de resposta hidrológica é composta por uma ou mais grupo de resposta hidrológica é composto por mais de uma unidade de resposta, pode ser composto por uma ou mais de uma unidade de resposta hidrológica, né? Então você pode ter esse grupo aqui, ó, cada um desses polígonos pode ser uma unidade de resposta hidrológica e todos eles fazem parte do mesmo grupo de resposta hidrológica. Eles, semelhantes às GRUs, agora podem ter qualquer forma, né? Mas um fato interessante é que eles não precisam ser contínuos no espaço, né? Porque as características de solo e vegetação de uma região aqui pode ser similar da outra, eles fazem parte do mesmo, podem fazer parte da mesma unidade de resposta hidrológica e ocorrendo em diferentes GRUs, tá certo? E aí, o que é que vai caracterizar essa GRU? Os parâmetros, né? Vamos aqui de forma bem específica, né? Cada uma dessas unidades de resposta hidrológica tem parâmetros que são similares na mesma unidade de resposta hidrológica. A estrutura que você vai ter de ocorrência da água é muito similar em um e em outro. Então, os parâmetros são os mesmos. Para uma dada unidade de resposta hidrológica, os parâmetros são os mesmos, né? Podem ser, inclusive, por exemplo, isso não quer dizer que a dinâmica dele, quando a gente vai fazer a simulação, é a mesma. Por quê? Porque pode ser que chova mais aqui do que aqui. Então, os níveis dos estoques de água nos reservatórios do modelo aqui vão ser diferentes desses outros, né? Mas a forma como o modelo responde à chuva aqui e aqui, se a mesma resposta a mesma unidade de resposta hidrológica, é similar, tá certo? Então, você vai simular individualmente para cada uma das regiões as diferentes unidades de resposta hidrológica. No entanto, os parâmetros são similares. Isso é importante, inclusive, para quando a gente for discutir a calibração do modelo, tá certo? Você vai ter, para cada unidade de resposta hidrológica, os parâmetros vão ter as mesmas ordens de grandeza, vão ter os mesmos valores, né? Isso é importante, né? Então, o sistema também ele pode ser dividido em colunas, né? Normalmente aqueles reservatórios que a gente já sinalizou que podem acontecer no sistema, depois a gente vai até detalhar um pouco mais. As colunas, para cada uma delas pode ser uma coluna singular, certo? Ou pode ser uma coluna de solo ligada a um aquífero, e esse aquífero aqui tem o escoamento de base. A gente pode imaginar também colunas de solos que podem existir para essa mesma estrutura, e a gente tem inclusive ligação com aquífero.
ou eles podem inclusive ter algum tipo de conexão entre diferentes aquíferos. Então, esse aqui é o nível de conectividade e o tipo de conectividade que a gente pode ter das unidades de resposta hidrológica, que tipo de conectividade a gente vai ter entre os diferentes elementos do sistema. Tá? Então, esse conceito é importante, principalmente para quando a gente está pensando na análise de uma modelagem mais distribuída. Esse conceito de unidade de resposta hidrológica é um conceito extremamente importante. E o que eles propuseram nessa ideia de unificação do sistema é dizer o seguinte, olha, que tem processos que são hidrológicos, processos que são termodinâmicos, né? E a gente tem aqui momentos de que esses processos eles são sintetizados em grande medida e são acoplados, esses processos, a partir do que a gente poderia chamar aqui de equações de conservação, de energia e aqui a conservação da umidade ou da água, e aqui a conservação de energia. Essas equações de conservação de energia e da massa líquida, né, da água e do momento, etc., vão ter aqui um sistema de solução dessas equações de forma simultânea. Então, o que eles estão propondo é que a gente considere, por exemplo, para os diferentes tipos de possibilidades que nós temos de representar esses processos hidrológicos. Temos esses verdinhos aqui são diferentes tipos de equacionamento para cada um deles. Cada uma dessas representações tem o seu lugar nas equações de conservação, e essas equações de conservação como um todo, elas podem ser resolvidas de forma simultânea por um determinado método. Então, o que ele propõe é que a gente observe essa estrutura, e o modelo hidrológico agora tem um conjunto muito maior de compartimentos, né, e de estruturas que a gente precisa visitar nessa abordagem de uma modelagem hidrológica mais baseada aí em processos, tá certo? Então tem que representar essas equações todas. Quem quiser depois pode fazer uma visita a esse artigo, que é o segundo artigo desse grupo, em que eles mostram quais são as equações que são utilizadas para cada um desses processos, para vocês terem aí uma ideia das equações diferenciais, das equações que representam a conservação aqui de massa, momento, energia, as equações de estado do sistema, etc. Tá? Dá uma olhada lá, que aí vocês conseguem ter com maior detalhe e visualizar o processo de equacionamento. Um ponto importante que eu já sinalizei para vocês, né, é exatamente essa discussão sobre a conectividade do sistema hidrológico como um todo, né? Como é que se dá esse processo de conexão entre encosta, rio, e como é que se dão os processos de transporte de matéria, energia e organismo entre esses diferentes componentes que vão formar o sistema hidrológico, que nós já discutimos esses componentes. Então, essa questão da conectividade é uma questão importante, né? Tem uma discussão ampla na literatura sobre quanto tempo se dá a quantidade de tempo que a água passa em cada um dessas conexões e tudo. E esse eu acho que é um ponto importante de se observar, né? Finalizando aqui também falando um pouco sobre esses modelos baseados em processos, é que os avanços da observação e da disponibilidade de dados globais e o aumento da capacidade de computação, como eu já sinalizei para vocês, é algo extremamente importante para que a gente possa avançar nessa modelagem com olhar no processo, né? Que hoje em dia tem uma tendência extremamente importante de ter uma comunidade de modelistas hidrológicos, e essa comunidade de modelistas hidrológicos começar a desenvolver modelos hidrológicos na escala continental. Isso é um movimento importante. Isso é um movimento importante, inclusive, porque aí tem um entendimento, inclusive, de que os modelos hidrológicos, os processos são mais universais, os processos hidrológicos que são válidos numa bacia são válidos também em outra bacia. Essa é uma hipótese constitutiva disso. Obviamente, essa hipótese constitutiva talvez tenha algumas dificuldades, e aí o modelo vai tentar criar leis gerais e identificar quais são as situações específicas
que essas leis gerais precisam ter algum tipo de ressalva, ou elas não vão se aplicar de uma forma mais geral, vão ter que encontrar uma forma mais específica, uma variante dessas estruturas, mas é um movimento da construção desses modelos hidrológicos de domínio continental, né? E uma lógica também de uma tentativa de melhoria do realismo físico desses modelos hidrológicos. Tem alguns que são mais otimistas com relação a isso, tem outros que são mais pessimistas com essa possibilidade de ter esse tipo de realismo físico desses modelos hidrológicos, que a gente já discutiu até as bases filosóficas disso, né? Tem uma lacuna hoje ampla, a gente discutiu muito no vídeo anterior esse conceito de teoria e prática. Há uma lacuna importante nessa questão da teoria e da prática, da modelagem hidrológica. A teoria e os modelos hidrológicos é uma lacuna, não é nem a prática dos modelos hidrológicos, há uma lacuna entre a teoria e a prática dos modelos hidrológicos. A lacuna entre a teoria e os modelos torna-se evidente quando consideramos que na prática geralmente se segue uma abordagem pragmática ao invés da baseada em processos para o desenvolvimento dos modelos hidrológicos. Essa abordagem pragmática que eu falo é exatamente aquela abordagem que é fundada na análise de sistemas, tá certo? Eu acho que esse artigo que nós estamos aqui sinalizando, ele considera avanços na capacidade explicativa e preditiva dos modelos em 3 grandes áreas, né? Os modelos têm avançado muito no desenvolver maneiras para representar a estrutura da paisagem, né, nos modelos. Houve um avanço importante nos processos de pequena escala, como é que esses processos eles se combinam para produzir fluxos em grande escala. Então está começando a se avançar naquela dificuldade que nós já havíamos sinalizado sobre a questão das diferentes escalas dos processos hidrológicos, né? E um avanço na compreensão do princípio da otimalidade ou otimização, né? Que não tenho condições de discutir muito nessa disciplina, mas discutimos em uma disciplina anterior, que são alguns princípios sobre a otimalidade que está sendo aplicado na estrutura de redes das bacias hidrográficas, né? Que você tem uma rede ótima natural, que olha o princípio da entropia e essas coisas todas. Então, isso mostra que existe uma certa conexão entre a estrutura da paisagem, a estrutura geofísica, não, a estrutura geomorfológica dos rios, etc. Tá? Outro ponto importante para a construção de modelos que eles sinalizam é que, para definir o caminho a seguir na construção de modelos, nós devemos ver que os modelos hidrológicos não refletem a compreensão atual dos processos hidrológicos, ou seja, a teoria, né? Que é aquilo que eu falei anteriormente, que existe aí uma dose de pragmatismo, né, na construção desses modelos hidrológicos, muito grande ainda, principalmente nesses modelos digamos assim, os modelos que são fundados na análise de sistemas, não é isso? Que aí hoje tem alguns avanços importantes nessa questão nos últimos 50 anos para a construção desses modelos de base física, certo? E aí, de novo, reforçando que ainda existe o desafio da heterogeneidade e da variabilidade dos parâmetros, a não linearidade dos efeitos de escala, né, na dinâmica dos processos, questão de existirem contornos complexos à estrutura da bacia, e a questão dos estados iniciais do próprio sistema ainda continuam sendo desafios, não obstante todos os avanços que ocorreram na questão da base computacional, né, em algumas representações das equações de escoamento, etc. Então ainda continua tendo aqui um certo desafio, né? Um ponto importante em função desses desafios diz respeito exatamente à questão da incerteza associada a esses processos, né? Então, uma linha que tem sido feita, mesmo esses modelos hidrológicos que nós estamos aqui mostrando para vocês, eles têm uma característica fortemente determinística. De fato, o que acontece muitas vezes é a reintrodução
da aleatoriedade, da incerteza dos processos a partir de uma análise dos resíduos dos modelos. Porque a gente vai ver mais na frente, inclusive, que a gente tem lá a observação, tem a simulação, o resultado da simulação do modelo, por exemplo, na vazão. Vazão observada e vazão modelada. Essas duas têm uma certa diferença, que a gente quer que elas sejam o mais próximo possível, uma seja mais aderente à outra, né? Mas vai existir aqui uma diferença, essa diferença é um resíduo, né? A análise dos resíduos que nós vamos ter nessas simulações, nessas modelagens hidrológicas de caráter mais determinístico, é uma certa medida da incerteza, e aí tem uma linha toda de preocupação e de modelos e de métodos para tentar reintroduzir de forma sistemática esses resíduos na análise dos modelos e com isso representar uma certa incerteza. Tem uma discussão interessante sobre isso nesse artigo do Farmer e do Vogel, tá certo? E a gente tem no nosso grupo, inclusive, utilizado muito esse tipo de abordagem para poder analisar a incerteza intrínseca nos modelos hidrológicos. Então, com isso, eu acho que a gente discutiu um pouco sobre o que são os modelos hidrológicos. Eu vou parar por aqui nesse vídeo e, em seguida, no próximo vídeo, nós vamos discutir como é que esses modelos hidrológicos eles se classificam, né, e quais são as formas de representação dos processos hidrológicos nesses modelos. Vamos aprofundar um pouco mais sobre as formas de representação dos processos hidrológicos desses modelos e vamos, de forma muito direta, tentar mostrar alguns tipos de classificação dos modelos hidrológicos. Obrigado por me acompanharem até aqui e nos vemos no próximo vídeo.